Bom, é uma alegria e um querer bem muito grande trabalhar aqui nesta casa e estar aqui com vocês, servir. É uma alegria vir falar. E o tema de hoje é auxílio espiritual. Aí, para começar a falar sobre auxílio espiritual, eu vou contar para vocês uma história verídica, versão adaptada a Geisa, de uma garotinha. Vocês sabem que casa de vó é território livre, né? Neto tem quase que total liberdade para brincar, para fazer estripulias. E aí, uma pequenininha de 4 anos, de nome Carolina, neste calor da Bahia, estava se deliciando com um chocolate maravilhoso. Pense na figurinha de 4 anos comendo chocolate. Toda borrada de chocolate, toda breada, como dizia minha avó, toda breada. Boca, mão, barriga, pescoço, misturado com aquele colazinho de sujeira que fica no pescoço, né? Uma delícia de criança. A avó vai recolher as roupas do varal e deixa todas em cima de um móvel para dobrar. Enquanto isso, o telefone toca, ela vai atender o telefone. Quando a avó retorna, sabe os tecidos branquinhos, assim, todos prontos para dobrar? Carol estava tentando ajudar a avó. Estava dobrando todos, com a mãozinha grudenta de chocolate. Em todas as roupas, limpas e brancas, prontas para serem dobradas e guardadas. E a avó entra naquele desespero. Carolina, o que é que você está fazendo as minhas roupas? Ô, vó, estou lhe ajudando. Eu estou lhe ajudando. Isso é um auxílio. E eu queria começar com essa história, assim, ingênua, infantil, para a gente começar a falar de auxílio. Né? Quantas vezes a gente tem a intenção de ajudar, e será que a gente está ajudando? Ou será que a gente está atrapalhando? Então, Carol, com a maior boa vontade do mundo, com as mãozinhas todas sujinhas de chocolate, estava ali ajudando a dobrar a roupa limpa, lavada. Ou talvez se apagar a luz fica um pouquinho melhor, né? Bom, então aí, para a gente começar, a gente fica com essa imagem de Carol, dessa ajuda, desse auxílio cheio de boa vontade, mas não tão útil assim. E aí a gente vai fazer algumas reflexões ao longo desse período de 50 minutos, 40 minutos, que a gente vai ficar aqui juntos. Reflexões do tipo: para que eu quero auxílio? Eu estou aqui hoje, sexta-feira, numa casa espírita, é o dia da cura. O que é que eu estou vindo buscar aqui? Então, para que eu quero auxílio? Uma outra pergunta: que tipo de auxílio eu estou buscando? Que tipo de auxílio? Para quê e que tipo? E uma terceira pergunta: o que é que eu tenho feito para conseguir este auxílio que eu busco? Que movimento eu tenho feito? E aí a gente começa. Eu trouxe essas imagens aqui. Não escurece não, né, Rô? Cláudia? Tá clarinha. Eu trouxe essas 2 imagens para a gente pensar um pouquinho. A gente tem aqui auxílio de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, quantas vezes a gente tem uma ajuda de um espírito desencarnado através de um espírito encarnado, através de um amigo, de um parente, de um vizinho, de um palestrante, de um livro, não é? Até de um livro. Então, a ajuda, ela nos chega de várias formas, de vários meios, cabe a nós conseguir enxergar, depurar, discernir o que é que nos serve, porque influenciados somos o tempo todo. Está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossas vidas, e os espíritos respondem muito mais do que
possais imaginar, muito mais do que imaginamos. O tempo todo estamos sendo influenciados. E somos influenciados pela mídia, pelo companheiro, por uma novela, por uma leitura, por uma aula, por um conto que alguém nos conta, por um comportamento que assistimos no nosso trabalho. Somos influenciados o tempo todo e, às vezes, não nos damos conta disso. Bom, eu queria chamar a atenção também, e aí eu trago assim uma história que me veio aqui, que é a Pegadas na Areia, que a maioria aqui deve conhecer, que foi musicada, né? Sonhei que numa praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor e tinham pegadas de duas pessoas. O tempo todo na minha caminhada eu tinha pegada de duas pessoas. De repente, no momento da minha caminhada, que era o momento da minha vida mais difícil, só tinha um par de pegadas. E neste momento eu me senti abandonado. E nesse momento eu perguntei, justamente quando eu mais precisava, o Senhor me abandonou? Quantas vezes algo nos acontece e nos sentimos tão perdidos e a sensação é essa, que eu estou só, que eu estou abandonada, o que está acontecendo? Por que comigo? E é engraçada essa pergunta, né? Por que comigo? Quer dizer, com o outro pode? Mas às vezes a gente não se dá conta que o que acontece com o outro, um dia pode acontecer com a gente. Já aconteceu comigo. De repente, eu tenho uma notícia que um filho jovem tinha um câncer. Então não acontece com o outro, acontece comigo também. E como é que eu lido com isso? De que forma eu estou encarando isso? Isso a gente vai trabalhar aqui também, né? E as ajudas? Vamos voltar a falar dos auxílios. Sim, aí nas Pegadas na Areia, no final das contas, ele descobre que nesse momento que ele via apenas um par de pegadas, era o momento que ele estava sendo carregado no colo. Porque naquele momento era o momento que ele mais precisava. E ali ele estava sendo carregado no colo. Contudo, precisava passar por aquele momento difícil, de dor, por alguma razão. Temos as nossas razões pregressas de vidas passadas, que precisamos trabalhar agora, ou razões que adquirimos nesta encarnação mesmo e que precisamos também passar agora. Faz parte do burilamento nosso. Faz parte do nosso processo de fortalecimento, de crescimento, de compreensão de que somos, de compreensão de nós mesmos. Então, ali tem uma garotinha fazendo uma leitura ou estudando e tem um senhor ao lado. Ele pode estar ali auxiliando ou tentando auxiliar, e o pensamento dela pode estar longe e não acolher aquele auxílio. Ele pode estar ali tentando auxiliar de uma forma equivocada. Ela está muito atenta, mas o direcionamento pode estar equivocado. Ou ele pode estar tentando auxiliar de forma correta, e ela acolhendo bem o auxílio e crescendo juntos, quem auxilia e quem está sendo auxiliado. Isso acontece na nossa vida o tempo todo, constantemente. Quando recebemos auxílio, às vezes nos damos conta e acolhemos. Ou recebemos um auxílio que pensamos que é algo ótimo e, no entanto, está atrasando ainda um pouquinho mais o nosso processo. Ou estamos recebendo um auxílio e deixei passar, não segurei, não percebi. Quando eu recebi um desafio de fazer uma aula de um tema que eu não domino. Então, mas é um tema que eu gosto. E eu aceitei o desafio. E comecei a estudar. E chegou em um determinado momento que me travou. Eu falei, eu vou desistir, vou dizer que não posso, porque é uma responsabilidade muito grande. Como é que eu vou dar uma aula aqui na ULI de um tema que eu ainda não estou dominando? Eu não posso fazer isso, que eu não vou chegar lá na frente para falar o que eu não sei e enrolar as pessoas, porque as pessoas não são bobas e também porque ninguém está aqui para perder o tempo, ninguém vem para aqui cansado de noite para ouvir bobagem. Então, eu prefiro entregar para alguém. E aí estava nesse conflito, entrego, pesquiso mais, me empenho mais, me esforço, entrego ou não entrego. Aí eu digo, vou refrescar a mente um pouquinho. Saí do cômodo e fui em direção à minha mãe, que estava em outro cômodo. No caminho, passo na estante de livros. Só fiz tirar assim a revista que estava em cima. Aí falei, talvez esse livro sirva. É uma aula que tem a ver com de psicologia
E o livro era de Jung e espiritualidade. Espiritualidade e transcendência. Aí eu falei, talvez esse livro sirva. E sento junto da minha mãe, começo a conversar sem abrir o livro. Assim, toda displicente. Lá no meio da conversa eu resolvi abrir, caiu na página certa do tema. E falei, pronto, está pronta a aula. Agora é só eu me apropriar um pouco mais e buscar ajuda para ver se está tudo direitinho, que eu passo por uma revisão, tiro as minhas dúvidas, né? Eu aprendo até mais do que se eu estivesse lá assistindo. E aí, eu digo, olha aí, chegou. É porque esse trabalho precisa ser feito e a ajuda espiritual chegou. Quantas vezes a gente recebe aquele recado certo, na hora certa daquilo que a gente está buscando? Quantas vezes? Quantas vezes? Temos dúvida ou estamos passando por algum sofrimento, abrimos o Evangelho e cai na página certinha. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Será que estamos atentos para perceber? Porque isso acontece o tempo todo. Somos influenciados muito mais do que o que pensamos. E se somos influenciados, como é que a gente sabe de que forma é que a gente está sendo influenciado? Que horas? Quando? Quem é que influencia mesmo? Como assim? Com o autoconhecimento. Toda vez que algo nos acontece, que mexe com a gente, que dá um arrepio na espinha, que dá vontade de brigar, que você perde o controle e está lá você esbravejando e no final você diz assim, parece que alguma coisa me tomou, foi um espírito, parece que eu estava incorporada, menina, eu não sei o que foi que me deu. Foi você mesmo, o espírito foi você mesmo. Contudo, são emoções que estão ali guardadinhas, o que Jung vai chamar de sombra, e que quando ativada por alguma razão, por algum fator externo, vem com uma carga de energia muito grande e você perde o controle. Então, toda vez que algo desse tipo nos acontece, é importante que a gente coloque um pouquinho de luz, abra aquela janela, tente fazer uma reflexão. Por que é que isso me aconteceu? Não só esse descontrole numa fala, num momento que você perde esse equilíbrio, mas também quando você encontra alguém que te aborrece muito por um determinado comportamento. Eu detesto gente que mente. Por quê? Aonde é que eu tenho mentido? Para quem? Para mim mesmo? Para o outro? O que é que eu tenho feito da minha vida? Por que que esse problema é do outro e está me incomodando tanto? Se não é meu, se é do outro. Então, abre essa janelinha do autoconhecimento. Essa semana chegou um vídeo para a gente trabalhar em mediúnica e foi muito interessante porque teve alguns questionamentos riquíssimos na mediúnica, né? As pessoas estavam indo por um lado, de repente chegou a amiga Márcia Matos e contribuiu de uma forma assim, trouxe muita luz para uma janela que se abre de conhecimento. Mas o vídeo eu queria dizer o seguinte, a história de um doutrinador é aquela pessoa que numa mediúnica está trabalhando com um médium que está incorporado de um espírito, incorporado, vírgula, né, que está trabalhando a psicofonia, está trazendo a mensagem daquele espírito. Então, o doutrinador está ali conversando, meu irmão, por que essa raiva, e coisa e tal, e tal, e tal. E, de repente, a história volta. E o doutrinador questiona, e o espírito questiona o doutrinador. Você está falando isso para mim? E você? Então, eu estou trazendo essa história para a gente refletir que, às vezes, a gente consegue enxergar o que está lá no outro, mas a gente não consegue enxergar o que é que está acontecendo com a gente. Não entra em discussão aqui se era o momento, se não era, isso entrou lá na mediúnica, mas aqui para a gente é importante esta mensagem. Como é que eu consigo enxergar no outro? Porque enxergar no outro é fácil, a gente está julgando o tempo todo, né? Às vezes a gente não julga somente não, já sentencia logo. Então a gente julga, a gente sabe, tem a solução para o problema do outro, mas para o nosso é difícil. É porque é difícil mesmo, é do ser humano. Quando a gente está mergulhado em nossos problemas, é difícil a gente conseguir enxergar a saída. Então, a orientação, a sugestão, porque o auxílio chega. É preciso que a gente esteja preparados, equilibrados, estejamos em harmonia conosco para compreender de que forma esse auxílio está chegando, de que forma
eu mesma posso me auxiliar neste momento da minha vida? E aí eu volto com essas perguntas. Para que é que eu quero esse auxílio? Para quê? Eu estou passando um processo na minha vida. Eu estou querendo auxílio? Para quê? Eu não posso passar por isso sozinha? Será que eu não tenho que passar por isso? Digerir isso que está me acontecendo, desembrulhar esse pacote que me chegou nesse momento sozinha? Eu estou precisando de ajuda para quê? Depois, vamos perguntar assim, e que tipo de auxílio é esse que eu ando buscando? Que tipo de auxílio? Será que eu estou esperando um milagre? Numa casa espírita eu venho e eu estou querendo que aqui venha um espírito de luz, divino, maravilhoso, conserte tudo, num toque de mágica. Será que é isso que eu estou buscando? E o que é que eu tenho feito para alcançar o que eu estou buscando? Então vamos continuar a nossa caminhadinha aqui, para trabalhar essas 3 perguntinhas, essas reflexões. Que tipo de auxílio eu busco? E o que é que eu tenho feito para alcançar esse auxílio? Acreditem vocês, mas esse rapaz daí chama-se Newton, foi ele quem desenvolveu a teoria da gravidade, tá certo? Tá lá na internet essa imagem. Bom, há controvérsias. Dizem que a maçã não caiu na cabeça dele coisa alguma. Há autores que dizem que sim, que foi a maçã caiu, tem um amigo dele que presenciou e tal. Mas eu estou trazendo isso aqui para perguntar, para a gente se perguntar. E eu fiz esse teste lá em casa, né? Quando eu estava construindo o que achei essa imagem, eu resolvi perguntar para meu irmão. Falei, Gene, vem cá. Digamos que você queira descansar um pouco numa tarde fresca embaixo de uma árvore. E você está lá descansando e cai a fruta desta árvore em sua cabeça. Qual é a sua reação? Pensem aí vocês, qual seria a reação de vocês? Você vai, se recosta embaixo de uma árvore, senta, está bem acomodado, sossegado, na paz de Deus. Cai um fruto desta árvore em sua cabeça. Qual é a sua reação? Pensem. Qual seria a sua reação? Ele me respondeu assim, eu ia dizer, tanto lugar para esse negócio cair, tinha que cair aqui na minha cabeça? Falei, pois é. À medida que a gente for perguntando isso, cada um vai ter uma resposta. Vai ter gente que vai dizer assim, tinha que ser comigo é assim, tudo acontece comigo, tanto lugar para cair, caiu na minha cabeça. É a eterna vítima, né? Tem gente que vai se lamentar a vida toda daquilo. Lamenta, isso é uma infelicidade, por que isso aconteceu? Por que tinha que ser um fruto? Por que eu não sentei em outro lugar? E fica nessas lamúrias. Tem gente que vai sentir uma raiva profunda que vai querer esmagar o fruto, não tem? Ou não? Tem. E por muito menos eu já vi uma pessoa pegar o carro e sair passando por cima da laranja na pista. Falei, para que isso mesmo? Por que tanta raiva da pobre da laranja? Porque o caminhão da laranja estava na frente, não precisava isso, mas a pessoa estava lá no seu momento no momento da pessoa, cada um com seus momentos, cada um com suas questões e com suas razões. O que mais que a gente pode pensar em torno desse episódio, dessa cena? Podia até dar risada. Olha, rir dos nossos problemas é ótimo. É ótimo. Tomar um susto certamente, acho que a gente tomaria. Ia lavar e ia comer depois do susto. Ia lavar e ia comer. São formas que a gente tem diferentes de lidar com a mesma situação. Cada um vai ter a sua maneira de encarar, conforme os seus conteúdos, as suas experiências, o que está vivendo naquele momento. Agora vamos pensar que esta maçã é este pacote de dificuldades que acaba de chegar no seu colo. E agora pensem. Eu estou aqui no trabalho da sexta-feira. Eu estou aqui no trabalho de cura. Que pacote foi esse que acabou de me chegar? Por que esse pacote acaba de cair na minha cabeça? E, principalmente, o que é que eu vou fazer com este pacote? O que é que eu vou fazer com este pacote que acaba de chegar aqui? O que é que eu vou fazer com essa situação
da minha vida agora, nesse momento? De que forma eu vou encarar esta situação? Isso muda tudo. A gente vai ver lá na frente ainda. Tem algumas palavras que eu estou trazendo aqui de Adenauer que vem trazer para a gente, quando a gente está em harmonia, como as coisas ficam diferentes na vida da gente. Se lamentar vai resolver o problema. Se lamentar porque a maçã caiu na minha cabeça, porque esta doença me chegou agora, porque essa dificuldade que eu estou passando agora, ou o outro, que eu posso estar aqui pelo outro. Se lamentar resolve, gente. Chorar vai resolver. Querer buscar o culpado vai resolver. Aliás, sobre culpa, tem uma coisa interessante também para a gente refletir. Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, foram expulsos também por causa de uma maçã, não foi? Por acaso? Lembrei aqui. Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, Deus chegou para Adão e disse assim: filho, eu não disse a você que não comesse aquele fruto? Aí Adão, o que é que Adão responde? Mas, Senhor, eu não tenho culpa. Não fui eu, foi Eva. Aí Deus volta para Eva e diz: filha. Aí o que é que Eva diz? Não, Senhor, não fui eu, não tenho culpa não, foi a serpente. E lá vamos nós empurrando as nossas responsabilidades para o outro. Né? Então, às vezes, a gente vê uma determinada situação, minha mãe conversava assim: Geisa, eu não sei por que é que senhorzinho trata fulaninho daquela forma. Não precisa. Eu disse: mãe, por que fulaninho permite? Por que fulaninho permite? Muitas vezes nós estamos permitindo e dizendo que o outro é que é assim. Certo, o outro é assim, mas comigo é porque eu estou permitindo de alguma forma. De alguma forma. Ou porque eu não sei lidar de outra maneira, ou porque eu não tenho coragem de dizer ou de mudar, por alguma razão. Mas eu preciso assumir a responsabilidade do que acontece comigo. Eu não posso sair empurrando a história. Ah, mas foi porque fulano. Ou, ah, foi porque o menino não trouxe o papel. Ah, foi porque... Não. Vamos assumir as nossas responsabilidades. E voltando aqui para o Newton, para esse pacote que nos chega neste momento na vida da gente, eu queria dizer que há uma coisa muito importante para a gente ter nessa imagem daí. Colocar o foco onde precisa. Esquecer as lamúrias, esquecer porque caiu, esquecer que foi por causa da gravidade, esquecer, ou, se não esquecer, deixa guardado e vamos mexer mais tarde se houver necessidade. Porque nesse momento, eu costumo dizer assim lá no trabalho: gente, a gente vai resolver, não adianta descobrir agora se foi por erro de fulano, de cicrano. O que temos para hoje é isso aqui, é o nosso cardápio do dia. O que temos para hoje? Hoje, a minha situação é essa daqui. Eu tenho um problema assim, assim e assim. E eu vou resolver. Depois que tudo tiver resolvido, as coisas estão mais tranquilas, aí eu vejo se há necessidade de eu sair responsabilizando alguém ou não. Mas, nesse momento, eu preciso botar o foco na questão. O foco na questão é: eu tenho um problema e preciso resolver. A maçã caiu na minha cabeça, eu estou com a maçã na minha mão. O pacote... seja lá do que for que está acontecendo na minha vida agora, está no meu colo agora. Eu preciso desembrulhar isso e tratar o conteúdo que chega. Deixa o resto para depois. Nesse momento, o que eu quero? Eu quero a cura. Deixa para lá o porquê. Vamos trabalhar agora para quê? E de que forma eu vou conseguir isso? De que maneira eu vou trabalhar isso? E aqui, eu trago uma frase de Emmanuel que diz assim: a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, quando eu estou falando lá atrás, que eu disse a harmonia é muito importante, nesse momento, a gente precisa colocar o foco no cardápio do dia. O que temos para hoje? O que temos para hoje é esse problema que eu preciso resolver. Não é? E aí... a saúde é a perfeita harmonia da alma. É uma frase de Emmanuel do livro O Consolador. Neste mesmo trecho, ou talvez na pergunta seguinte, ele vai dizer assim: as células, elas são como animálculos
É esse nome mesmo, né? Animaizinhos muito pequenos, domesticados. Domesticados como? Vocês já viram uma situação assim? Uma mãe com 3 filhos. Um adoece o outro também, né? Gripa um, gripa os 3. E a mãe diz assim, uma loucura, Ave Maria, eu preciso dar conta de tudo. Eu não posso cair de cama. Eu não posso adoecer. E o contágio, e daqui a pouco o pai também está doente, está gripado, e ela está ali firme e forte. Depois até ela vai arriar um pouquinho para poder repor as energias, né? Mas naquele momento, um tem que ir para o médico, tem que limpar o vômito do outro, tem que tirar a temperatura do outro, tem que ver a sopa do outro, tem que preparar o jantar, tem que manter a casa em ordem, tem que ser o sustento. E aquilo ali, inconscientemente, ela manda um recado para essas células domesticadas, animálculos, no termo de Emmanuel, não é? Eu não posso adoecer. Eu não posso. Eu conheço um casal que o senhor ficou no hospital cerca de 70 dias, num quarto, numa enfermaria. Não são jovens, são um pouco mais velhos que eu. E a esposa ficou dormindo naquela poltrona de enfermaria. Os 70 dias, não revezou com ninguém. Alguém pedia assim, poxa, chegou uma amiga de fora que veio ajudar, e ela disse, não, isso é meu, é um problema meu, sou eu quem preciso ficar com ele. Há uma razão para a gente estar passando por isso. E os dois ficaram lá os 70 dias. E ela aguentou firme, não sei como, né? Às vezes a gente olha assim e diz, nossa, onde é que essa pessoa arranjou essa força para ficar lá se alimentando mal, dormindo mal? Quando eles voltam para casa, depois de uma semana e meia, mais ou menos, que as coisas, que a gente diz que a poeira baixou, né? Que está tudo bem, que ela sentiu que agora estava tudo bem, aí ela manifesta alguns sintomas. Aí vem um probleminha na perna, uma feridinha, nada demais. Algo apenas que deixasse ela descansando alguns dias, em casa mesmo, para retomar a luta, né? A batalha que ela entende como dela também naquele processo, que era do outro, mas ela estava junto. Então, isso é para dizer que as nossas células, elas também atendem ao comando, mas a gente só vai conseguir dar o comando certinho quando a gente está em harmonia. E isso se tivermos também dentro dos propósitos. Aí Emmanuel vai dizer assim, as entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios do plano superior. Então, as entidades amigas, os espíritos amigos, eles podem vir no processo de obsessão. Quando diz, fulano está obsidiado, a gente costuma explicar para o paciente que aquele é um processo que é dele, o que o espírito vem fazer é intensificar aquilo que é nosso, né? Normalmente, um processo normal é dessa forma. O espírito vem e intensifica. Se eu sinto raiva, eu vou sentir um pouco mais de raiva. E assim, a mesma coisa com o lado positivo. Ele vem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente. Os espíritos podem interferir, mas nós não podemos ficar na inércia. Cabe a gente propiciar pelo menos o ambiente para que isso possa acontecer. Sabe aquela história lá da primeira imagem que eu disse, aquele senhor está ajudando a menina. Pode ser que ela esteja com o pensamento tão longe, tão longe, tão longe, que nem se dê conta que está tendo aquele auxílio. Ela não está colaborando para. Tem uma questão também assim. Alguém me perguntou outro dia, Geisa, eu queria levar uma pessoa para o atendimento de cura da sexta-feira lá do seu centro, mas essa pessoa é ateu, não acredita em nada disso. Vai funcionar? Eu digo, bom, essa pergunta vai funcionar é difícil de responder mesmo para aquele crente fervoroso, né?
É difícil, porque vai depender do processo de cada um, do que cada um precisa para o seu próprio burilamento, para o seu próprio aperfeiçoamento. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: quando você chegar a casa, você diga que é dessa forma, que a pessoa não acredita, porque cabe agora à vontade do médium, do passista, trabalhar. Na verdade, se ele vem de alguma forma, inconscientemente, ou não, ele sabe que há alguma coisa, há alguma esperança. Mas a vontade do curador também é muito importante nessa hora. A vontade do curador, entre aspas, né? A vontade de quem está ali como instrumento no trabalho é muito importante também. É a vontade de um parente querido que está ali para que aquela pessoa se harmonize novamente em saúde também é muito importante. Essa harmonia é a harmonia da alma. A doença do corpo físico muitas vezes chega para curar a alma. É a hora, é aquele sinal que chega e que você sossega para resolver questões do espírito. Suas questões da sua essência, você é espírito. É, aqui mesmo. Então, saindo da inércia, eu trago aqui essa frase assim: nenhum sofrimento é eterno, cabendo a quem o atravessa colocar-se em condições de merecer sair dele. É o que eu falei lá no slide anterior da questão da inércia. Precisamos fazer o movimento, precisamos contribuir para que aquilo aconteça. Nenhum sofrimento é eterno, cabendo a quem o atravessa colocar-se em condições de merecer sair dele. Essa frase está no livro Jesus, o Arquétipo Humano, de Adenauer. Essas imagens estão no Instagram, só fazendo uma referência aos trabalhos da casa. Tem o Instagram, tem o Facebook, e essas imagens estão lá, Centro Espírita Harmonia. Elas são postadas, todo dia tem uma diferente, né? Bom, sobre isso, sobre sair da inércia, você se permitir fazer alguma coisa. Tem uma história interessante. Numa cidade pequena, começou a chover muito, o rio começou a subir e veio o alagamento. Veio aquela situação de enchente, né? E aí a enchente, o rio vai subindo e a enchente vai tomando conta e aquele senhor, eu não vou dizer, a história diz assim, um crente fervoroso que todo dia agradecia a Deus. Não, eu vou adaptar essa história para a nossa realidade aqui. Uma espírita consciente, trabalhador, que acreditava muito nessa ajuda espiritual, no auxílio espiritual. E ele diz assim, não, o auxílio vai chegar. Bom, aí o vizinho, a gente às vezes sempre tem uma risgazinha com o vizinho, pero esse vizinho vem, tem uma peça de Woody Allen, que ele diz assim, esse eu assisti uma peça mesmo, ele diz assim, um diálogo entre duas pessoas, e aí ele pergunta assim, o personagem pergunta, você devia, era uma história de adultério, o nome da peça é Adultérios, com Fábio Assunção. Ele diz assim, você devia acabar com ela, tinha que resolver o problema de uma mulher, uma terceira pessoa que estava na vida de um escritor famoso, né? Você devia acabar com ela, o esquizofrênico dando conselho, que era Fábio Assunção. Aí o escritor olha assim, mas como assim acabar? Ela é um ser humano. Aí ele fez assim, ué, você fala assim, parece que ser humano é uma coisa boa. Aí o escritor pergunta, e não é? Aí ele responde assim, não sei. Você já foi numa reunião de condomínio? Né? É uma coisa assim, você vê as pessoas que estão todo dia se vendo e se falando, mas chega na reunião de condomínio, couro come. Então, aí chega aquele vizinho que vivia sempre nessa risga, está tomando minha vaga, está tomando minha garagem, está estacionando errado, está fazendo zoada, todo dia aquele vizinho incômodo na minha vida. Vem ele com a canoa. Vizinho, vamos aqui, sobe aqui, o rio está enchendo muito. Não, orgulho, né? Não, pode ir, tudo bem, está tudo sob controle. Ele achando que chegaria alguma ajuda. Aí o rio sobe mais e ele tem precisão, ele vai para o telhado da casa. Passa a segunda canoa e ele também recusa. Está lá no telhado da casa, chega um helicóptero, ele não vai.
até que ele sucumbe e desencarna. Chega no plano espiritual, ele se queixa: poxa, fiquei esperando ajuda, o auxílio espiritual, vocês não mandaram ninguém. Como assim a gente não mandou? A gente mandou uma canoa, mandou a segunda canoa, mandou um helicóptero e você não quis. Isso é uma historinha que tem na internet, vocês já devem ter recebido, mas falando desse crente fervoroso, né? E a gente adapta aqui para esse espírito, esse espírita, e que diz assim: eu estava esperando o auxílio espiritual que não chegou. E às vezes chega e a gente não se dá conta que chega. Ficamos na nossa teimosia. Não fazemos a nossa parte de trabalharmos o nosso orgulho e aceitar a ajuda do outro. De trabalharmos, ampliarmos a nossa consciência, ampliarmos a nossa visão para as possibilidades que temos à nossa frente. E seguir esse caminho. Aqui eu trouxe essa imagem de Zaqueu também para mostrar. Eu gostaria de falar para vocês de duas passagens. Uma é essa, Zaqueu. Zaqueu, o que é que Zaqueu faz? Ele quer ser visto. Ele sobe na árvore. Ora, tão pequenininho e numa árvore. E Jesus está passando numa multidão. A probabilidade de Jesus não ver Zaqueu era grande, né? Ninguém anda assim, olhando para cima da árvore. Mas a vontade de Zaqueu era muito grande. Ele fez um movimento. Ele tomou uma atitude. E era essa a história que eu queria trazer junto com a outra, a da mulher hemorrágica, que eu acho ainda mais interessante. A mulher hemorrágica da Bíblia, ela vivia nesta sangria há 12 anos, em sofrimento. Lembram daquele slide anterior? Ele acaba. Ó. Nenhum sofrimento é eterno. Mas a gente precisa se colocar em condições de merecer sair dele. E o que foi que a mulher hemorrágica fez? Na hora que ela soube que Jesus chegaria, ela fez de tudo para ir ao encontro. Só que quando ela chegou, a multidão era grande demais. E com essa multidão grande demais, ficou muito difícil para ela ter um encontro nos moldes, padrões, para ser curada. O desejo dela foi tão forte que ela tocou a veste de Jesus. E ao tocar a veste, Jesus percebeu: alguém me tocou. Quem me tocou? Ele sentiu que tinha saído dele um valor, uma energia. E os discípulos disseram: mestre, como é que a gente vai saber quem foi que lhe tocou com essa multidão toda aqui? Todo mundo está tocando, mas alguém tocou diferente. O que é isso, minha gente? A energia interior. A minha vontade foi tão grande. Sobre sofrimento, ainda sobre sofrimento, eu lembrei de uma coisa que Jung diz, que, quanto ao sofrimento, os orientais, eles querem expulsar o sofrimento. Nós, ocidentais, queremos suprimir o sofrimento à base de medicamentos. Mas o sofrimento, ele precisa ser suportado. Só assim a gente pode superar. Suportar, e atribui até o sofrimento de Jesus Cristo. O sofrimento que Jesus passou, Jesus suportou o sofrimento para superar. Então, essa é a história de Zaqueu e da mulher hemorrágica, que superou este sofrimento dela. Suportou 12 anos, chegou o momento em que ela foi com toda a sua... E Jesus responde o que para ela? A tua fé te curou. E Jesus, o tempo todo, em vários momentos, ele vem nos ensinando que nós somos capazes de muito mais do que achamos que somos. O tempo todo ele diz isso. Quando ele desce do monte, daquela passagem da transfiguração, ele chega de novo no povoado, encontra um pai aflito com uma criança. Senhor, levei meu filho para ser curado pelos seus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Eu trouxe a tua presença. E Jesus, com a imposição rápida de mãos, e o menino estava lá curado. E os discípulos perguntam assim: mas mestre, como é que você consegue? Como é que você faz isso com essa facilidade toda? Por que é que a gente não conseguiu? Quem lembra o que é que Jesus responde? Homens de pouca fé, raça de incrédulos, até quando estarei dentre vós? Jesus está querendo nos dizer que nós somos capazes. Nós temos um potencial muito maior do que o que achamos que temos. É preciso colocar isso em prática.
É preciso estar em harmonia, em equilíbrio, para trazer essa energia que a gente tem, tanto para nós mesmos, como para ajudar a quem veio nos ajudar. Porque quem vem ao nosso auxílio também precisa que nós permitamos a ajuda, que nós contribuamos de alguma forma. Bom, já estamos quase no final. A energia gerada pela mente em harmonia, pela paz interior, sempre presente, mobiliza forças protetoras, bloqueando possibilidades destruidoras, blindando o ser humano de ações nefastas que se coloquem contra o seu equilíbrio. Então, a energia gerada pela mente em harmonia, pela paz interior, mobiliza forças. É preciso que estejamos em harmonia, para que tenhamos essa capacidade de fazer contato com o sagrado que há em nós e fazer com que essa energia divina que há dentro de cada um de nós volte, venha à tona para ser usada da forma mais adequada. Momentos difíceis a gente passa, momentos de chuva, de tempestade acontecem. A vida é assim, a vida é cíclica. Lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente, maré alta, maré baixa, maré... Não é assim? A vida é assim. Às vezes está tudo bem na vida da gente, às vezes não. É preciso que nesse momento que a gente recebe essa maçã na cabeça, que recebe esse pacote, a gente consiga recobrar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, para saber de que forma a gente desembrulha esse pacote que nos chegou.